Irmãos, quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra do Senhor ali no livro de Gálatas, capítulo 2. Estou crucificado com Cristo. Pode repetir comigo? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Eu pedi para a Raíssa colocar uma frase. Essa frase é da cantora Madonna. E ela diz aqui: o que impulsiona a vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Uau, talvez alguns digam, né? Mas eu olhei essa frase e eu pensei assim, meu Deus, que cansativo é viver todo dia tentando se reinventar, porque você nunca se sente alguém. Porque você nunca se sente algo. A minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Porque quando eu percebo, eu preciso fazer algo mais espetacular para eu poder me sentir alguém. O que dizer, irmãos, né, de uma frase como essa? Pode tirar. Que cansativo que é viver desse jeito, tentando se reinventar todo dia e fazendo o ego se sentir bem, né? Fazendo o ego se sentir satisfeito. Essa incapacidade de ser pleno. E Paulo aqui, nesse capítulo de número 2 do livro de Gálatas, ele está falando àquela igreja, que é a primeira carta que ele escreve, tentando ali tirar aqueles falsos conceitos que estão tentando ser implantados na igreja. Ele diz assim, olha, eu estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, eu não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé. Vivo pela fé daquele que faz esta obra em mim. E quem foi esse Paulo, irmãos? Lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 3 ao 9. Porque nós, que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Para só um pouquinho. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha sido um grande homem, um fariseu reconhecido, um homem que perseguia a igreja, um homem que tinha um status reconhecido na sociedade. Mas o texto vai falar, depois da sua conversão, que Paulo, ele bem que poderia confiar na sua carne, no seu desempenho, nas coisas espetaculares que ele tinha feito na sua época, pelo conhecimento que tinha, pela influência que tinha. Mas olha o que ele diz aqui, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O homem tem que ser muito corajoso para dizer que é irrepreensível. Nada. Ele era um fariseu, um judeu perfeito. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo está falando, olha, eu era o cara. Mas isso para mim nada tem importância, porque eu considerei tudo isso uma perda quando Cristo entrou para a minha vida. Paulo, irmãos, foi aquele homem que o Senhor Jesus, ao ter um encontro com ele, vai dizer, por que você continua lutando contra os aguilhões? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões.
O que o Senhor estava dizendo para Paulo é: até quando você vai sofrer como um boi bravo antes dele ter essa experiência de estar crucificado com Jesus? Ele era um homem que vivia em profunda luta. Um homem que, apesar de ser tudo isso que nós lemos, era um homem vazio na sua existência. Um homem que não tinha o Cristo verdadeiro. E aí o Senhor diz para ele: até quando você vai sofrer, Paulo, lutando como um boi bravo, tentando viver a sua vontade? Por que você não se rende? E nós vemos o Paulo, talvez o maior personagem do Novo Testamento depois de Jesus. Aquele que tudo que nós sabemos sobre igreja escreveu. E aí o que dizer de Jacó, né? Que lutou com homens, consigo mesmo e com Deus, porque não se sentia pleno, não se sentia completo. Um homem que estava cansado de fugir, de mentir, de pagar, que só achou cura quando foi tocado ali na sua coxa. Um homem que o Senhor disse: lutastes como um príncipe, com homens lutastes e com Deus, e prevaleceste. Todavia, o que aqui eu falando, né, mas o que quer dizer o texto? Um homem infeliz, procurando a si mesmo na vida. Enquanto nós, irmãos, não estamos crucificados com Cristo, nós somos como a Madonna, nós somos como Paulo recalcitrando, nós somos como Jacó e como tantos homens da Bíblia que não viviam uma vida plena porque não conheciam Jesus. E o que dizer de Nicodemos? Quantos aqui têm assistido a minissérie Chosen? Comecei a assistir agora. Se você não assistiu, baixe ela e assista. Tem um contato ali com aquele Jesus muito legal. É uma novela, mas... E ali uma das coisas que eu gosto muito é da maneira de Nicodemos estar procurando Jesus, né? Nicodemos era um fariseu dos fariseus, mas um homem que ele tinha uma dúvida dentro do seu coração. Quem é esse que faz essas coisas? E quando nós nos encontramos com esse Cristo, a nossa vida muda. Quantos homens vivem esta luta com o seu eu, irmãos, com a sua carne? Quantos homens como Nicodemos, como Paulo, como Jacó, como Madonna, como eu e você que estamos aqui, só encontramos a paz quando encontramos Jesus. A Madonna ainda não encontrou, por isso ela tem que ser espetacular todo dia. Mas o duro é que tem muito crente que já encontrou Jesus, mas ainda não foi crucificado com ele, portanto vive uma vida incompleta, uma vida em que ele não se encontra na vida. Um religioso que está aqui, mas não conhece a plenitude de viver em Deus. Quantos homens, irmãos, estão em conflito, mas não conseguem ir além da religião? A proposta nessa manhã, irmãos, é que você possa ir além da religião, além do ser evangélico. O Brasil hoje é um país com 40 milhões de evangélicos, segundo o IBGE. Talvez até mais agora, né? Mas o fato é que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Porque a síntese da pregação de Paulo está aqui nesses versículos. Porque já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a síntese do Evangelho. Jesus, ele salva o homem por meio do seu sacrifício, mas aqui o homem está dando uma resposta para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Que importância isso tem para mim? Toda a importância, irmãos. O pastor nessa manhã diz assim: reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor. Porque estar crucificado é ter o governo total de Jesus na vida. Se você quer parar de se bater, como Jacó estava cansado de se bater na vida, e tem um monte de gente dentro da igreja se batendo, correndo de um lado para o outro, tentando fazer de tudo para ser feliz, e não é. Hoje é uma manhã de você conhecer o poder desse Cristo ressuscitado, e esse Cristo que quer que você experimente na morte com Ele a ressurreição dele. O poder dele na tua vida. Viver em novidade de vida, irmãos. É possível. É possível e Deus quer isso. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, esses homens lutando para que eles possam viver essa vida. E Paulo, depois de ter tido esse encontro com Jesus, ele entrega toda a sua vida ao Senhor.
E o que esta declaração, eu estou crucificado com Cristo, quer dizer para mim e para você? É que a fé cristã não é religião, irmãos. A fé cristã é estilo de vida. A fé cristã é estilo de vida. Deus mudou, mas você precisa agora mudar o ambiente que vive. Sabia que Deus mudou você quando você aceitou Jesus? Ele transformou você, foi um ato total. Ele justificou, adotou e você nasceu de novo. Mas a mudança do ambiente vai depender daquilo que eu vou escolher fazer. Então eu quero falar, irmãos, a respeito do que implica estar crucificado com Cristo. A primeira coisa é decisão. Quando uma pessoa, no caso ali, existia uma condenação, mas no caso de Cristo, e nós vamos usar ele como exemplo para o que a gente vai falar, a Bíblia diz que ninguém tirou, Jesus falou, declarou, ninguém toma a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Jesus fez uma decisão. Ele amou o mundo de tal maneira que ele se deu em favor dos homens. Amém, irmãos? Então, ele fez uma decisão. E agora, para os seus discípulos, lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 a 26, ele vai falar algo que é decisão. Tomar a cruz. E dizer a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Diga, estar crucificado com Cristo passa por um caminho chamado decisão. Diga, decisão. Eu preciso, volta ali. Eu preciso, se quero seguir a Jesus, tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir. Não tem como viver a vida cristã sem renúncia. Não tem, irmãos. É renunciar, é dizer assim, a partir de hoje eu vou viver para Deus. A partir de hoje eu quero esta vida e, portanto, eu vou vivê-la na plenitude dela. Porque senão você vai ser um boi bravo, recalcitrando contra as lutas da vida, quando você pode ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Negue a si mesmo, negue, renuncie. O caminho da crucificação passava pela negação, pela renúncia. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que decidir isso. Eu quero continuar vivendo a vida que eu tenho ou eu quero ter uma nova vida? Eu quero continuar lutando com os meus conflitos internos, tentando ser espetacular todo dia, ou eu quero ser uma pessoa vitoriosa? Quem eu quero ser em Deus? Então, estar crucificado em primeiro lugar, tomando Cristo como exemplo, é renúncia. É tomar a cruz. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Eu quero morrer. Eu quero morrer para o mundo. Eu quero morrer para os prazeres. Eu quero morrer para a vida que eu tinha. Eu quero viver para Deus. É isso. A segunda coisa é tomar a cruz, irmãos. É tomar a cruz. E carregar a cruz implica aceitar aquele jugo que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde e aprendei de mim. O meu jugo é leve, mas tem jugo. Algo que eu preciso carregar. Algo que eu preciso escolher carregar na minha vida. Que é a vida de Deus, que é muitas vezes as aflições, os abandonos, os risos, as críticas. Quantos aqui se converteram e viraram piada? Levante sua mão. Até hoje eu sou piada. E quantos amigos e amigas eu perdi ao longo da vida, irmãos? E nós renunciamos tantas coisas, né? No meu caso, eu renunciei carreira, renunciei sonhos, renunciei muitas coisas para viver com Jesus. Tomei a minha cruz e estou aqui seguindo Jesus com todo o prazer da minha vida. Estar crucificado implica, irmãos, em decidir se eu quero realmente viver para Deus. Eu quero viver para Deus. Por quê? Porque
Por ser um estilo de vida, estar crucificado com Cristo, eu estou dizendo, Deus, eu quero viver para ti. Eu quero estar nesse lugar todos os dias da minha vida, porque eu quero ser um exemplo. Paulo, ele não podia dizer por ele mesmo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele só pôde dizer isso porque estava crucificado. Segunda coisa que você precisa entender sobre estar crucificado por Cristo. O crucificado não era crucificado, alguém tinha que crucificar ele. Eu não posso colocar pregos na minha mão. Então, Paulo vai falar que ele foi crucificado com Cristo. Cristo crucificou. É eu dizer, pode vir, Senhor. Toma a minha vida. Eu quero estar contigo crucificado. Estar crucificado com Cristo é muito melhor do que aquele quadro que Paulo vai falar no capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O cristão crucificado, ele está ali com Jesus, tranquilo, está com Jesus. Mas o homem carnal, que ainda não experimentou estar crucificado com Jesus, ele é aquele que carrega aquele homem morto nas costas, que rouba a vida dele. Porque eu não sei se você sabe, mas existia uma sentença que os romanos davam para as pessoas, uma condenação, que se ela tivesse matado alguém, ou tivesse cometido uma das coisas que ela sofreria como pena, era carregar o corpo morto daquela pessoa que ela matou. Então ela ia caminhando com aquele corpo grudado ao dela. E aquele corpo morto roubava a vida dela. Mas ele diz lá, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, tem um monte de crente dentro da igreja, que em vez de estar crucificado com Cristo, ele está carregando um homem morto nas suas costas. E sabe quem é esse homem morto? É o seu ego, que está roubando a sua vida todos os dias. É a tua vontade. É o teu querer, é a tua falta de renúncia. Ele está ali roubando. E todo dia você tem que ser espetacular. Talvez você não fale o que a Madonna falou, mas todo dia você tem que se superar para se sentir alguém na vida. Todo dia você está lutando contra alguma coisa. Todo dia você está pagando para ser feliz, como Jacó pagou a vida inteira até que ele disse, Senhor, não dá mais. Mesmo machucado, mesmo ferido, eu não te deixarei até que o Senhor me abençoe. E quando ele muda o nome de Jacó, ele muda o destino de Jacó. Deus muda Jacó e a partir daquele momento Jacó muda os ambientes que ele vive. Porque quando de fato nós mudamos, irmãos, então todos os ambientes são mudados. Por isso que 40 milhões de evangélicos no Brasil me surpreendem, porque não estão mudando absolutamente nada. Lá no trabalho, muitas vezes, não muda nada. Lá naquele negócio não muda nada. Ontem eu assisti um filme, irmãos. Eu amo filmes clássicos. Eu assisti o Lawrence da Arábia. 3 horas e 47 minutos. E tem uma cena que mexeu com o meu coração. É quando 2 meninos beduínos chegam para ele e dizem assim, deixa a gente carregar as tuas coisas. Deixa a gente pegar água para você. E ele diz, não preciso de nada. Ele falou, nós queremos. E aqueles 2 beduínos, meninos, crianças, seguem aquele homem. Você sabe que o Lawrence da Arábia é uma história verídica. Depois você pode assistir o filme e conhecer a história. E aqueles meninos seguem aquele homem e dão a vida por ele para servi-lo. E um deles morre no meio daquela trajetória com o Lawrence. E quando ele chega até os ingleses, ele diz assim, ele com um menino que estão cansados voltando do deserto, e eles encontram a comitiva inglesa, então eles dizem assim, nós vamos arrumar um quarto, roupas novas para você, água, comida. Ele diz, vocês farão isso pelo meu servo, porque um deles deu a vida por mim. E quando eu vi essa cena, eu pensei assim, Senhor, um dia o Senhor também fará isso por mim. Eu chegarei na tua presença e dizer, ela deu a vida por mim. Entra no teu gozo, serva boa e fiel. E agora participa. E naquele filme, aquela história, porque um deles que havia decidido, eu darei a minha vida para te servir. E hoje a gente vê aqui com um Deus que deu a sua vida por nós, que foi crucificado, que escolheu morrer, que deixou a sua glória. E nós não damos a nossa vida por ele.
Estar crucificado implica em decidir. Estar crucificado implica em morte. Uma pessoa crucificada ficava totalmente entregue aos seus algozes. Jesus estava lá, a gente conhece o relato, cuspiam nele, falavam dele, jogavam pedras nele, faziam coisas terríveis com ele. A pessoa ficava totalmente inerte. E hoje nós vemos o quê? Quantos cristãos carnais dentro da igreja que carregam o velho homem, como eu falei. Miserável. Como disse Paulo, miseráveis na fé, na religiosidade, que vivem de culto, que vivem de momento. Sabe, irmãos, o sentimento não sofre dores, o ego sofre dores. Você não pode ferir o amor, mas você fere pessoas, o ego de pessoas. Aí o amor que eu tinha, ele foi ferido. Irmão, o amor não é ferido, o sentimento não é ferido, o ego é ferido. Implica em morte. Quem está crucificado aceita as críticas. Quem está crucificado aceita os insultos. Quem está crucificado aceita as dores que o mundo produz sobre nós. Quem está crucificado está ali, crucificado, morto. Não tinha direito. Outra coisa, o crucificado não tem como sair do lugar, irmãos. Não tem como decidir sair do lugar da cruz. Uma vez que você foi crucificado, você foi crucificado. Então não tem como descer desse lugar, entendeu? Jesus não podia descer dali, ainda que ele quisesse dizer assim, olha, eu renuncio a tudo que eu disse. Ele não podia mais fazer isso. Quando você está crucificado com Cristo, você não sai mais deste lugar. E aí eu aprendo aquilo que Hebreus vai falar, que aqueles que experimentaram a luz, a glória, é impossível que eles voltem a se arrepender, porque vão crucificar Cristo de novo. Não tem como, irmãos. Quem foi crucificado, foi crucificado. Está lá com Cristo. Então como é que vai descer, vai crucificar? Ele não tem poder para tirar os pregos das mãos, nem os pregos dos pés. Ele não tem poder. Aí a pergunta é, será que você está crucificado com Cristo? Porque você está tão livre nesse mundo, andando para lá e para cá, vivendo do jeito que quer, da forma que quer, pensando o que quer. E a vida cristã é renúncia. A vida cristã é morte para o mundo e vida para Deus. Quantos casais sofrendo? Quantos filhos sofrendo? Quantas famílias sofrendo? Quantas pessoas individualmente sofrendo? Porque essas pessoas, irmãos, estão recalcitrando todos os dias, tentando ser espetacular, como eu falei, sendo redundante aqui. Tentando viver uma vida de aparência. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem como viver uma vida em Cristo e uma vida no mundo. É loucura tentar viver para Deus e tentar viver a vida que você quer viver. Ou você morre e fica crucificado, ou então você vai ficar maluco. Não dá certo. É doideira, é coisa de gente doida. Terceira coisa que implica a crucificação, irmãos, o governo. Ele diz, a vida que agora vivo, não a vivo por mim mesma, vivo por Cristo, que deu a vida por mim. Ele vive pela fé em Cristo, é governo. Deus manda em tudo, governo é de Jesus. Ele manda em todas as coisas, Ele manda em tudo que eu sou. Quem que está governando a sua vida hoje, irmãos? É Jesus? Ele está governando as áreas da tua vida. Como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 6, que o pecado já não mais terá domínio sobre nós. Por quê? Porque nós estamos mortos em Jesus. Morremos em Jesus. Decidimos morrer para Jesus. Então, mesmo quando você luta uma batalha até dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o filho, e você se converteu agora, você é uma pessoa que está crucificada com Jesus. Então, ainda que todos esses insultos estejam vindos, você sabe que quem governa agora é o Senhor. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive de fato para Deus. Irmãos, eu morri para o pecado.
Eu morri, eu consagrei os meus membros. O apóstolo Paulo diz assim: mortificai os vossos membros para Deus. Então a minha mão, ela é de Jesus, eu sei no que eu pego. Os meus olhos são de Jesus, eu sei o que eu olho. Os meus pés estão de Jesus, eu sei para onde eu vou. A minha boca é de Jesus, eu sei o que eu falo agora. O meu corpo é dele, então eu tenho que ser uma expressão desta vida. Sabe por que o evangelho hoje não tem poder? Como eu tenho falado e muitos têm falado aqui, porque nós não vivemos uma vida crucificada. Paulo diz: estou crucificado, e a vida que agora vivo, porque você tem duas dimensões aqui, a morte e a vida. Vivo pela fé. Não depende de mim, irmãos. Vocês acham que eu não me entristeço muitas vezes com coisas que eu pratico e que eu não queria fazer? Quando você parar de sofrer com os teus pecados, irmãos, ligue um alerta na tua história, porque você vai estar em grande perigo. Ligue um alerta. Eu sofro, irmãos. Eu sofro quando eu faço alguma coisa errada. Ainda, graças a Deus por isso. Eu me importo sim, quando o Espírito Santo chega para mim e fala assim: mas o que foi que você falou? Alguém ainda ouve essa voz? Quando ela sopra, ela diz assim: o que você está vendo? Por que você está indo nesse lugar? Por que você está falando esse negócio? Por que você está pensando isso? Por que você não se esforça? Irmãos, se você não tem mais isso, eu quero dizer algo para você: você está em grande perigo. Se você está confortável com o seu pecado, então você está em grande perigo. Desafio você nessa manhã a ir para a cruz. Quem governa, irmãos, os teus sentimentos? Quem governa os teus desejos? Olha o que diz aqui Romanos 6 e 7. Porquanto quem morreu está justificado de pecado. Você sabe que isso aqui tem a ver com lei, né, pastora Augusta, que é advogada? Justificado é perdoado do pecado, da condenação. Você não é mais condenado, você não precisa mais responder por isso, mas para isso você precisa morrer. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. É aquilo que eu acho que o juiz diz quando termina a sentença: vá e não faça mais, porque senão você volta. Tem muito crente vivendo liberdade condicional. Você não foi chamado para viver liberdade condicional. Você foi feito para ser livre totalmente. Liberdade condicional é assim, ó, você está solto, mas se você fizer isso, você volta. Se você fizer aquilo, você volta. Não, irmãos, tem muito crente que tem essa mentalidade. Se você decidir viver para Jesus, viva, morra com Ele e saiba que você está livre para todo sempre. Se pecar, a Bíblia diz que temos advogado fiel e justo, que nós podemos confessar os nossos pecados, pedir perdão para Ele, e Ele, com o seu sangue, vai nos perdoar e nos purificar. Então a gente não precisa, irmãos, sabe, viver essa vida aterrorizado. Ah, por quê? Porque eu estou crucificado. Então, irmãos, quanta coisa. Eu olho para trás e penso assim: eu já venci na minha vida. Eu fazia e não faço mais. Eu gostava e não gosto mais. E nunca mais voltei a fazer, irmãos. Nunca mais voltei nem perto daquele lugar. Por quê? Porque eu morri para Deus. E por causa disso, eu não preciso viver uma vida infernal, tendo que me justificar o tempo todo, ou de liberdade condicional. Como muitos querem viver de liberdade condicional, irmãos. Preferem crer nesse evangelho onde você vive atormentado. Será que eu posso ir? Será que eu não posso ir? Será que eu posso pisar? Irmãos, eu sou livre, porque eu decidi morrer com Jesus. Está dando para entender? Eu decidi morrer, então eu vivo outra vida. Eu queria nessa manhã, eu já terminei aqui, amém? Acreditam? Fazer um convite para você. Eu quero convidar 3 pessoas rápidas. Rápidas, tem que ser rápido.
que morreram para Jesus, morreram para o mundo, perdão, morreram, estão crucificados. E qual foi o impacto da tua decisão? Você era e deixou de ser. A Tami está cuidando das crianças, né? Mas a Tami tem um testemunho bem bacana de conversão. Eu queria 3 pessoas que venham aqui e expliquem um pouquinho da sua conversão. Que testemunha aqui. Vem, pastora Maria Augusta. Depois vem o Fabrício. Pode vir já. Fica aqui. Bom, graças a Deus, falar da minha conversão é um pouco difícil, eu sempre me emociono falando isso, mas eu me criei em lar cristão e aos 15 anos eu pensei, vou conhecer um pouquinho lá fora, né, as amizades, e durante 5 anos dos meus 15, até perto dos 19 anos, mais ou menos, eu fiquei fora da igreja e comecei a usar o meu dom do louvor para cantar para o mundo. E o espetacular de tudo isso foi que eu conheci a minha esposa, né, com 18 para 19 anos. E a palavra de Deus diz que aquele que ajuda a um pecador a se voltar para Deus, ele não faz somente isso, ele converte um pecador, mas também uma multidão de pecados que acompanhava essa pessoa. E eu louvo a Deus, porque a partir desse momento eu conheci o amor verdadeiro em Deus, o amor pela minha esposa. Estamos casados até hoje, somos avós, temos 2 filhos. Então, para mim foi uma transformação espetacular. E todo dia eu penso de novo, Deus, como eu era e agora quem eu sou. Eu louvo muito a Deus por isso. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu, de muito criança, a gente ia para a igreja. Era que nem aqueles assim que estão soltos, mas não estão livres, né? Mas muito cedo eu conheci o pecado, e conheci o pecado da pior forma, do pior jeito. E sofri terrivelmente por causa disso. Gente, falar em pecado não é bonito, então é melhor não falar nada. Vocês podem entender uma pessoa mundana, e ainda muito cedo eu comecei a trabalhar em hospital, então aquela vida de hospital me levou a ficar uma pessoa totalmente despida de qualquer sentimento, de qualquer coisa. Porque a vida hospitalar é uma vida muito difícil para quem trabalha em hospital. E ali eu vi muita coisa terrível, ali aconteceram coisas terríveis. Mas o primeiro encontro de avivamento feito pelo pastor Jonathan na cidade de Guaíra, eu já era casada, e aí eu frequentava a igreja presbiteriana do Brasil. E naquele encontro de avivamento, o Senhor me encontrou e me batizou com fogo, mais um fogo, que não tinha pecado ali que resistisse. E essa caminhada, irmãos, tem muitos anos, para nunca mais voltar atrás. Nunca mais. Eu posso ter minhas dificuldades, minhas dores, minhas doenças, mas jamais pelo meu pensamento passa em deixar o Senhor, em deixar a igreja, em deixar o convívio dos irmãos, porque o Senhor mudou. Ele mudou. Então, uma das coisas que eu oro sempre ao Senhor, sempre estou orando, Senhor, eu te louvo tanto porque um dia o Senhor me perdoou. Porque se fosse outro, não sei se perdoava não, viu, irmãos? O Senhor me perdoou. Essa é a alegria de viver em Cristo, todos os dias. Saber que é perdoado por Ele. Amém. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O Paulo. Eu olho para isso e penso assim, Senhor. Muitas pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, mas você perdeu tanta coisa. Não, irmãos, eu ganhei muita coisa. Eu conheço a sublimidade de Cristo. A cada dia eu me encanto mais por Jesus. A cada dia eu amo mais Jesus. A cada dia eu acho que vale a pena tudo que eu fiz e tudo que eu renunciei por Jesus. E quantos aqui nessa manhã são assim? Levante sua mão. Agora, irmão, se você é aquele que ainda vive para si, se você é ele ainda que vive essa vida carregando um morto chamado eu nas tuas costas, que está acabando com você, que tem tornado teus dias difíceis. Sabe, irmãos? Você é passivo ao pecado, você aceita viver assim. Você aceita ser roubado todos os dias, a tua alegria, a tua vontade de viver. Você aceita ser um meio livre, uma liberdade condicional, que tem que estar se justificando o tempo todo. Irmãos, como é bom saber que a gente é perdoado por Deus, como falou a pastora Maria Augusta aqui. Saber assim, puxa Deus, fiz coisa errada, mas tem misericórdia da minha vida. E saber que Deus é poderoso, tem todo o poder para nos perdoar. E trazer aquela, ai que bom. Nossa, eu posso participar da ceia porque o Senhor me justificou já, porque eu morri com Ele, então eu sei que se de alguma maneira eu permitir que algo saísse fora do controle, Ele tem poder para me perdoar e me justificar. Irmãos, viver como livre. Paulo disse, olha, a vida que vivo agora não a vivo por mim mesmo. Não é assim, eu estou tentando ser crente. Não, eu vivo pela fé. Com aquilo que Ele tem trazido sobre mim. Com aquilo que Ele tem experimentado, trazer a cada dia para a minha vida, vou trazer sobre a Gisele. E eu estou aceitando todos os dias a vontade dele. Eu quero só passar, pode passar aquele vídeo rapidinho, 1 minuto. Chama-se o Banco das Decisões. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions. So you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure? Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. A vida que agora vivo, não a vivo por mim mesmo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dar o banco para ele? Qual é o nome do seu banco? Ou vai viver como um miserável da fé, carregando o homem morto,
ou vai ser crucificado com aquele que vive e vive para si. Qual é a nossa decisão, irmãos, diante disso? Como é que nós vamos nos comportar? Quem tem o controle? Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queria nessa manhã você ficasse em pé. Você vai decidir viver carregando o homem morto? Ou você vai se entregar à vida com Deus? Se as tuas vontades, irmãos, têm prevalecido na tua existência, eu quero dizer para você, você não entregou o banco para Jesus. Se você é alguém que não se arrisca a viver uma vida plena em Deus, você não entendeu o que está acontecendo. Nós precisamos, irmãos, precisamos entender por que estamos aqui nessa manhã. Amém? Porque eu decidi seguir Jesus. E se de fato eu quero ter uma vida, sempre há tempo de recomeçar. Vamos começar de novo, como disse ali o Jesus da esquete. Vamos começar de novo. Vou voltar para o banco. É muito ruim, irmãos, viver com o velho homem carregado. Quantas famílias estão sofrendo por causa de homens que carregam os seus mortos pendurados nas costas? Quantos filhos sofrendo por causa de mães que carregam suas velhas mulheres nas suas costas? Quantos jovens que vivem vida miserável e tornam a vida dos seus pais infelizes porque carregam um velho homem nas suas costas? Tire este homem e se crucifique com Jesus essa manhã. Eu quero morrer. Você não vai poder sair desse lugar mais, irmãos. Mas você vai viver a vida que Paulo diz. Para mim, morrer é lucro. Viver com Cristo é viver em plenitude, é viver em novidade, é viver com experiências sublimes de Deus. Eu vivo uma vida sublime, irmãos. Você pode viver. Como diz a pastora disse nessa manhã, o corpo sente as dores. O tabernáculo, como diz a pastora Marli e Paulo fala, está se desfazendo. Todo dia. Chega os 50, é dor em tudo quanto é lugar. Mas olha, irmãos, que vida é ter a vida de Cristo. Amém? Quero que você feche os olhos e escute essa canção, amém?